Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Qualquer coisa que quiserem falar, tiverem dúvida, podem estar escrevendo aqui no bate-papo, tá? Na aula passada a gente viu uma introdução, de anatomia, como se classifica, como se divide o corpo humano, as partes do corpo. Conhecemos o sistema esquelético, como que ele se divide. E hoje nós vamos dar continuidade os sistemas do nosso corpo. Como é que está aqui o slide? A gente viu, relembrando, a gente viu o sistema esquelético, a gente pôde verificar aqui o crânio, onde fica... Tá aparecendo aí para vocês, gente, o slide? Não? Vocês falem quando aparecer, tá? Porque aqui tava aparecendo. Só um minuto. Tá aparecendo agora? Tá bom, obrigada. Então, a gente viu, o sistema esquelético, a gente pôde ver a parte da face, o crânio, maxilar, mandíbula. Podemos ver a parte dos membros superiores, a clavícula, a escápula, as costelas, que são divididas em 3. O braço, que é o húmero, o externo, que é o ossinho do meio, coluna vertebral, una, rádio, ilho, carpo, metacarpo, falange, o isquio, o pubis e o sacro, Podemos ver também o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, a patela, que é esse ossinho que fica aqui no joelho, a tíbia e a fíbula, Podemos ver também o sistema da costela, que é dividido em 3, costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Podemos estar conhecendo também o externo, no meio, cartilagem e nossa vértebra da coluna. Podemos também estar visualizando, a parte frontal e o crânio, da nossa cabeça, frontal, parental, occipital, temporal, a mandíbula, o maxilar, o zigomático, nasal, esfenoide. E a nossa coluna vertebral, gente, que ela é dividida em coluna vértebras cervicais, torácicas, lombares, aí vai a região sacral e a região do cóccix. Então, essa é a parte, gente, do sistema esquelético, Esses são os principais ossos que a gente vai estar estudando, visualizando aqui. E também depois a gente vai estar vendo na aula prática pessoalmente, para poder conhecer cada um deles. Então, esses ossos, eles fazem parte tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores e da região do crânio. Então, a gente teve um exercício, E agora a gente vai para o sistema articular, das articulações.
Então, vamos lá. O sistema articular. As articulações, o que são articulações? As articulações são uniões funcionais entre 2 ou mais ossos do esqueleto. Elas podem permitir amplo movimento ou nenhum. São divididas nos seguintes grupos, de acordo com sua estrutura e modalidade. Articulações fibrosas ou sinartroses, que são articulações imóveis, fixas, unidas por um tecido conjuntivo fibroso. Divide-se em, como que se divide essas artérias? Sutura, que é a articulação encontrada somente nos ossos do crânio e da face. Então, as articulações que vão se juntar, né? Juntar os ossos, que vão estar entre um osso e o outro, na face e no crânio, o nome vai ser sutura. Temos a articulação sindesmose, que é a articulação encontrada somente entre os ossos da tíbia e fíbula rádio e una, que são os ossos do braço. Esse é o nome das articulações. Temos a gonfose, que é uma articulação fibrosa, né, especializada na restrição e fixação dos dentes nas cavidades alveolares na mandíbula e nos maxilares. Então, para poder juntar as articulações da face, vai ser a articulação sutura. As articulações dos braços vai ser a sindesmose. A articulação do maxilar, da boca, vai ser a gonfose. Então, nós podemos ver a imagem dela aqui, ó, da sutura da cabeça, que é a sutura. Então, entre um osso e outro, vai ter uma articulação, ó, aqui no meio, ó, que é a que vai ligar um osso ao outro. Os nossos ossos são ligados uns aos outros através das articulações. Tem a articulação da gonfose, né? Que é a articulação que liga o maxilar e a mandíbula, né? Da boca. E tem a sindesmose, que é que liga os braços, as articulações que ligam os ossos dos braços. Então, tá aqui a imagem, né? Então, sincrodrose são as articulações temporais, né? Com a cartilagem sendo substituída por um osso com o passar do tempo, né? As partes do externo, um exemplo. As sinfises, que é as articulações, né? Que são cobertas por cartilagem hialina, né? Entre os ossos, há um disco fibrocartilaginoso, né? Esses discos, por serem compreensíveis, permitem que a sínfise absorva impactos, exemplos, intervertebrais, sacrais e pública. Ou seja, gente, os nossos ossos, eles são, o que eu preciso que vocês aprendam? Os nossos ossos, eles são interligados um ao outro pelas articulações. Então, precisa da articulação para ligar um osso ao outro. Aqui podemos ver, né? As articulações sinoviais, né? Ou de artroses. São articulações que permitem amplos movimentos, né? Então, a gente precisa das articulações para a gente se movimentar. Por exemplo, se o nosso corpo fosse só osso, não tinha como a gente dobrar o braço. Por exemplo, quando você dobra o braço, quando você dobra a perna, quando você se abaixa, dobra o corpo, é através das articulações que vão gerar esses movimentos. As faces articulares dos ossos não estão em continuidade, são constituídas por um plano, né, indesejável, limitam a amplitude dos movimentos por um líquido sinovial, que lubrifica e facilita a movimentação. E por discos meniscos, que tornam as superfícies articulares congruentes e agem como amortecedores de impacto. São divididas, como que é dividida, né, as articulações, né, em cada grau de movimentação. Então, para mim se movimentar, eu preciso das articulações para eu poder se movimentar. Quais são essas articulações, né, de movimento? Monoaxial, que são os movimentos apenas em um eixo, primeiro grau, né, que permite flexão, extensão e rotação. Por exemplo, cotovelo, né,
interfalangianes, rádio una. Esses são os do braço. Então, como que é o nome da movimentação? Monoaxial, dos braços. Monoaxial é a movimentação do braço, que são as artérias de primeiro grau, as articulações de primeiro grau, que vão fazer o quê? Ter o movimento da mão, quando eu dobro a mão, o cotovelo, quando eu dobro o braço, são os movimentos monoaxial, são os primeiros graus de movimento das articulações. Biaxial, são movimentos de 2 eixos, segundo grau, realizam extensão, flexão, adução e abdução. Por exemplo, punho e o polegar. Quando eu dobro assim o punho, já é outro tipo de movimentação de segundo grau. É uma movimentação que precisa de uma articulação maior. Triaxial, realiza movimento em torno de 3 eixos, 3 graus de liberdade. As articulações que, além de flexão, extensão, abdução, adução, permitem também a rotação, ombro e quadril. Então, a triaxial vai permitir que você o quê? Movimente tanto o ombro quanto o quadril. Então, triaxial é uma articulação de terceiro grau que vai permitir que você mova o quadril, os ombros, tudo isso. Então, aqui, ó. Cada osso vai ter um tipo de ligamento. Então, você que pode ver, né? Um ligamento aqui, outro no braço, outro no cotovelo, outros no quadril. Então, esses ligamentos aqui do quadril e do joelho servem como articulação para poder se movimentar. Então, para mim poder se movimentar, para mim poder ter um osso interligado ao outro, eu preciso de quê? Das articulações, né? Sem as articulações não teria como eu me movimentar. Por quê? Porque uma articulação se junta a outro osso para poder ter a movimentação correta. Então, aqui a gente vai agora para o sistema muscular. A gente viu esquelético, né? Vimos esquelético, vimos das articulações, que uma articulação liga a outra, os músculos, os ossos. E agora a gente vai para o sistema muscular. O que é o sistema muscular? São estruturas anatômicas que apresentam a capacidade de se contrair sob os estímulos nervosos. São capazes de transmitir movimento. Então, o sistema muscular, os músculos, também são responsáveis pelos nossos movimentos. Esse é efetuado por suas células especializadas denominadas fibras musculares, capazes de transformar energia química em energia mecânica, o movimento. Ou seja, o sistema muscular, os músculos também ajudam nos nossos movimentos. O músculo vivo é de cor vermelha. Então, a gente pode ver, né, que os ossos são o quê? Esbranquiçados. E os músculos são vermelhos. Esta coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Então, os nossos músculos são vermelhos por conta da quantidade de sangue, né, que passa por dentro. Representam 40 a 50% do peso corporal total, ou seja, 50%, 40% do nosso peso, quando a gente se pesa, é de músculo. Quais são as funções dos músculos? Isso é importante saber. Produção dos movimentos corporais, locomoção, ou seja, para mim se locomover, quem cuida disso são os músculos. Estabilização das posições corporais, se eu estou sentada, se eu estou em pé, se eu me abaixo, se eu deito, quem me ajuda a fazer esses movimentos são os músculos. Regulação do volume dos órgãos, para regular os nossos
os nossos órgãos, precisa dos músculos. Então, quando você se senta, quando você deita, quando você se levanta, qualquer tipo de movimento do seu corpo, quem vai ter a função disso são os músculos, porque os músculos são responsáveis por cada movimento. Então, toda a movimentação do corpo, que você se mexe, senta, se levanta, vai ser responsável os músculos. A produção de calor, da temperatura corporal, por exemplo, quando você soa, quando você faz um exercício, isso é uma função dos músculos, produção do calor. Quando, por exemplo, você vai até a academia, se sente cansado, volta cansado, dolorido, isso é o quê? Por conta dos músculos, né? Que fizeram uma movimentação maior, um exercício maior, e com isso vai dar o quê? Vai ficar como se estivesse inflamado, dolorido. Isso é por conta dos músculos. Então, porque ele produziu calor, porque ele expeliu uma quantidade maior de exercício. Então, quando você vai até uma academia que você fica doloroso, você fica dolorido, quem faz isso são os músculos. Então, vamos lá. Quais são as funções do músculo, professora? Se você tiver que citar 3 funções dos músculos, ele produz movimento, ele é responsável pela nossa posição e ele produz o calor do nosso corpo. Esses são os principais. Então, vocês não vão lembrar, não vão esquecer as funções do músculo. Quais são as principais funções do músculo? Repetindo, produção dos movimentos, ele é responsável pelos nossos movimentos, é responsável pelas nossas posições, responsável pelo volume dos nossos órgãos, se são grandes, do nosso peso, responsável pelos movimentos e pelo calor que sai, a temperatura, né? Tipos de músculos. Quais são os tipos de músculo que a gente tem? Músculo voluntário ou estriado esquelético. O que é isso? São aqueles que contraem por sua influência da vontade, são responsáveis pelos movimentos do esqueleto. Então, esses músculos são responsáveis pelo movimento. Músculo involuntário ou liso, não depende da nossa vontade para contrair. Formam-se órgãos e vísceras do corpo humano. Então, esses involuntário ou liso, ele não vai depender da nossa vontade, né? Mas eles vão fazer parte do corpo humano. Eles vão se contrair. Quando você contrai um músculo. Músculo estriado cardíaco é aquele músculo que forma o coração, age sem controle, o controle consciente do indivíduo. Então, por exemplo, assim, quando a pessoa tem uma raiva, quando ela está estressada, quem cuida do músculo esquelético cardíaco, né, é ele, que forma os movimentos. Por exemplo, quando a pessoa está nervoso, inconsciente, esse músculo ele vai se contrair, dar alguma alteração. Músculo esquelético estriado. Então, esse músculo estriado esquelético, né? O que é? Quais são os componentes dele? Ventre muscular, que é a porção contrátil do músculo, né? Constituída por fibras musculares que se contraem, constitui o corpo do músculo, né? Porção carnosa. Então, esse músculo aqui, estriado esquelético, ele tem uma porção carnosa. O que é isso? Ele é bem grosso. Tendão é um elemento do tecido conjuntivo, né, rico em fibras colágenas e serve para a fixação do ventre em ossos, no tecido subcutâneo em cápsulas articulares. Possuem aspecto morfológico de fitas ou cilindros. Fáscia muscular, que é a membrana formada por um tecido conjuntivo que envolve o músculo. Aponeurose, membrana que envolve grupos musculares. Então, esses aqui são 4 componentes do músculo estriado esquelético. Então, por exemplo, você vai lá, né, o músculo estriado esquelético, aqui, ó. A gente vai ver da perna, quais são, né? Então, tem o tendão, que é o principal, né? Aqui, o ventre, que é o meio, e a aponeurose, que é o do joelho. Então, ele vai se dividir assim.
Inserção é o ponto de fixação do músculo, né? Cada músculo deve ter no mínimo 2 inserções, que é tipo como se fosse 2 ligamentos. Então, por exemplo, aqui está o osso, né? E aqui está o músculo. O músculo sempre vai vir na frente do osso, o osso vai estar por trás. E vai interligar um osso ao outro. Ó. Pode ver que esse osso aqui está interligado ao outro. E no meio tem o quê? Esse osso aqui está interligado ao outro. No meio vai ter o quê? O músculo. Então, o que eu quero que vocês saibam? Que o músculo sempre vai estar entre um ligamento de um osso para o outro. Sempre vai ter o músculo. Qualquer movimento realizado por um indivíduo que envolve a ação de vários músculos, esse trabalho conjunto dá-se o nome de coordenação motora. Então, lembra quando você... Tem gente que diz assim, não tenho coordenação motora, por exemplo, não consegue andar numa linha reta, não consegue correr numa linha reta, não consegue fazer um movimento de uma dança, não tem coordenação motora para fazer movimentos repetitivos. Quando diz isso, que não se tem coordenação motora, é porque é a ação de vários músculos juntos. Quando você vai fazer um tipo de exercício, são os músculos todos juntos, tá? Ao mesmo tempo. É uma atividade muscular, né, que sempre dá em 2 tipos de músculos, que são agonistas, que são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Eles se contraem ativamente para produzir um movimento desejado. Então, quando você vai realizar um movimento desejado, esse movimento vai se chamar agonistas. Antagonista, músculos que se opõem à ação dos agonistas. Quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. Então, o movimento agonista são quando tem um movimento específico do corpo, quando faz um movimento de dança. O antagonista já é quando ele é um movimento mais lento, quando ele relaxou, quando ele sentou. Por exemplo, quando você faz um movimento, é um movimento agonista. Quando você se senta e relaxa, quando o músculo vai relaxar, quando você deita, quando você se senta, vai ser um movimento antagonista. Certo? A ativação do músculo é agonista e o movimento antagonista é quando o músculo vai relaxar, vai ser relaxado. Propriedades musculares, né? Excitabilidade, né? Para que o músculo esquelético ou visceral se ponha em ação, se contraia, deve ser excitado. Essa excitação chega ao músculo através dos nervos motores. O músculo excitado responde ao estímulo contraindo-se. Estímulos externos que provocam excitação são mecanismos térmicos e elétricos, ou seja, uma forma térmica e elétrica, né? Quando aquele músculo está elétrico, se movimentando, ele tem uma propriedade de excitabilidade, né? Contrabilidade, quando ele se contrai, né? Quando esse músculo vai se contrair, né? Mas o seu volume total não muda. Elasticidade, uma vez contraído, né? O músculo se afrouxa, voltando para a sua forma primitiva. O músculo é, portanto, dotado de elasticidade. A elasticidade do músculo é indispensável. O músculo deve ser, na verdade, né, voltar à sua forma primitiva para poder se contrair. De novo, além dos músculos, antagonista ocorre 2 fenômenos. Quando um deles se contrai e quando o outro afrouxa. Por exemplo, quando você tem um movimento específico, quando você se movimenta bastante, vai ter elasticidade. Quando faz um movimento rápido, um movimento de dança, tudo isso são por conta do elasticidade. Tonicidade é uma espécie de tensão que existe em um estado permanente no tecido muscular. Hipertonia
e hipotonia. Então, tonicidade é uma tensão, um estado do tecido muscular, que ela pode estar, né, contraído ou não. Então, vocês vão lembrar, né? Sempre que você faz um movimento, uma dança, sentar, deitar, tudo isso que é responsável são os músculos, né, por esses movimentos. Os nossos músculos, gente, eles podem se contrair. Como assim, professor? Existem alguns tipos de contração. Contração concêntrica, que é o músculo se encurta e traciona outra estrutura, como o tendão, reduzindo uma articulação. Por exemplo, flexão do braço. Então, a flexão do braço, né? Por exemplo, quando tem uma flexão do braço, quando você dobra o braço, por exemplo, eu estou sentada, estou com os braços em cima da mesa. Isso é uma contração concêntrica. Quando você tem uma concentração excêntrica, quando aumenta o comprimento total do músculo durante a contração. Exemplo, extensão do braço com carga. Quando você estende o seu braço. Contração isométrica. Serve para estabilizar as articulações quando as outras são movidas. Gera tensão muscular sem realizar movimentos. É responsável pela postura, sustentação de objetos em posição fixa. Ou, por exemplo, segurar um objeto, né? Então, quando tem uma concentração isométrica, é quando você segura um objeto. Quando você segura um objeto na sua mão, você está contraindo o quê? Os músculos, né? Para poder apertar aquele objeto. Então, essa é a contração isométrica, né? É aquela que você utiliza para poder segurar algum material. Quando você pega os ingredientes para fazer um almoço. Então, você está usando a contração isométrica. Inervação e nutrição. O músculo também, gente, ele precisa ser nutrido, tá? O sistema nervoso, ele controla a atividade de um músculo através de estímulos transmitidos pelos nervos. As artérias que penetram profundamente nos músculos nutrem para que eles possam realizar seu trabalho mecânico. Então, precisamos nutrir também os músculos. Como assim? Condições da importância clínica, né? Fadiga muscular, né? O que acontece com os nossos músculos? Fadiga muscular, que é a incapacidade dos processos contráteis musculares de sintetizar energia para manter igual a sua degradação. O músculo está cansado. Então, fadiga muscular é quando o músculo se cansa. Fadiga já está dizendo o quê? Fadigado, cansado. Então, quando você ouvir fadiga muscular é quando o músculo está cansado. Por exemplo, quando você vai caminhar. Você vai da sua casa caminhar no horto, caminhar no Parque do Tucumã. Quando você chega, você não está cansado, as pernas não dói, quando você deita, tipo, vai sair nas dores, é porque o músculo está cansado. Ele está com fadiga muscular, certo? Cãibra. Acho que todo mundo aqui já teve cãibra, né? Cãibras são contrações musculares dolorosas, involuntárias, né? Que elas vão... É um movimento involuntário, né? Que você não consegue controlar. Demoram a relaxar e pode ser causado por um baixo suprimento de oxigênio nos músculos, por estimulação do sistema nervoso, ou por exercícios pesados, devido aos baixos níveis de íons de sódio e cloreto no sangue, ou perda através do suor. Então, quando você perde, tem perdas, gasta muita água, perdendo suor, né? Quando você tem uns movimentos cansativos, uns movimentos repetitivos, pode dar cãibra. Então, é a falta de oxigênio no músculo. Por exemplo, quando você está lá caminhando, pode dar cãibra. Quando você está na relação sexual, porque está cansado, está estimulando, pode dar cãibra. Quando você demora a relaxar também, pode dar cãibra. Então, tudo isso aí pode estar causando uma cãibra. Atrofia muscular. Redução do tamanho dos músculos devido à diminuição de células musculares. Pode ser generalizada ou localizada.
Então, tem muita gente que tem atrofia muscular, né? Os músculos se contraem e eles são bem diminuídos. Hipertrofia muscular, né? O aumento do tamanho dos músculos pela produção de novas células. Então, essas células musculares, né? Elas vão aumentar o tamanho e com isso vai ter hipertrofia muscular. Aí também vai ter o efeito de envelhecimento dos músculos esqueléticos. Então, quando os músculos estão envelhecendo, quando tem uma pessoa mais idosa, essa massa vai perdendo, né? Essa massa esquelética, por conta do tempo, né? Do envelhecimento, e vai perdendo o efeito. Por exemplo, o músculo não consegue relaxar, o músculo não consegue se contrair. Então, tudo isso é por conta do envelhecimento dos músculos. Da mesma forma que os ossos se tornam quebradiços na velhice, os músculos também, eles vão perdendo uma massa muscular, eles vão perdendo os movimentos, aos poucos, com certa idade. Aí a gente vai verificar só, citar para vocês mais os principais músculos do corpo humano, né? Dos principais membros, que nem a gente aprendeu, né? Da cabeça, do pescoço, do tronco, dos membros superiores e inferiores. Da mesma forma que a gente viu os ossos dessas partes do corpo, a gente vai ver os músculos, os principais. Então, a nossa cabeça, ela é dividida em 3 grupos. O crânio, músculos do crânio, os músculos da mastigação, né, que é o movimento que você come, mastiga um alimento, os músculos da mímica ou expressão facial, quando você ri, quando você chora, quando você está triste, quando você está apreensivo com alguma coisa, quando você, tipo, leva um susto, você faz uma expressão facial. Então, em relação aos músculos do crânio, quais são os músculos do crânio? São os músculos que recobrem, né, o crânio, né, e formam um couro cabeludo. Então, quais são eles? Occipital frontal e músculo parietal. Lembra que a gente viu lá na aula passada o Mzinho e o ponto, que é uma abreviação da anatomia. Então, o Mzinho e um ponto significa músculo. Então, quais são os músculos do crânio? Occipital frontal e parietal. Então, é a mesma coisa que do osso, vai ser quase o mesmo nome. Então, esse é o músculo do crânio. Quando perguntar lá, Neide, Joel, quais são os músculos do crânio? Francisca, Lucas, Kennedy, quais são os músculos do crânio? Aí você vai lembrar, músculo occipital, frontal e músculo parietal. Nunca mais você vai esquecer. Músculo de mastigação, que são os músculos que são utilizados para mastigar. Quais são eles? Masseter, temporal, pterigódio lateral e pterigódio medial. Professor, esse nome é muito difícil de aprender. Mas a gente vai cobrar, eu vou cobrar um de cada. Por exemplo, do crânio, parietal e o frontal, né, que são os principais. Da mastigação temporal, a gente vai fazer um resumo na aula prática, quais são, escolher um desses para vocês poderem estudar mais. E tem os músculos de mímica ou expressão facial, né, que são os músculos superficiais que se inserem na pele. Por exemplo, procero, orbicular do olho, orbicular da boca, corrugador do supercílio, zigomático maior, zigomático menor, nasal, bucinador, risório. Risório é o principal, gente, que é o músculo que é responsável pelo riso. Quando a gente sorri, qual é o músculo que a gente está usando? Músculo risório. Esses aqui, a gente vai cobrar, vou cobrar mais ou menos 2 só, que são os principais, para vocês ficarem fácil de vocês estudarem para a prova prática. Elevador do ângulo da boca e depressor do ângulo da boca e mentoniano. Então, esses são os principais músculos que a gente vai usar na expressão facial. Pescoço, quais são os músculos do pescoço? Platisma, esternocleidomastóide e escalenos. Principais é o escalenos e o platisma.
são os músculos do pescoço. Do tronco, do nosso tronco, os músculos do tronco se dividem em músculos superficiais do dorso, músculo do tórax, né, o nosso tórax, e os músculos do abdômen. Esses aqui do tronco são os principais que a gente tem que saber. Os músculos superficiais do dorso, quais são? Trapézio, grande dorsal e paravertebrais. Músculo do tórax, peitoral, serrátil anterior, intercostais e diafragma. Músculo do abdômen, reto do abdômen e oblíquo do abdômen. Então, esses são os músculos do tronco, né? Que é da nossa barriga aqui, da barriga completa, do peitoral, do abdômen, do tórax. São divididos em 3, que é o de cima, o do meio e o de baixo, que são esses. Aí nós vamos para os membros superiores, lembram a parte de cima do nosso corpo. Aí nós vamos ter aí nos membros superiores os músculos do braço, que tem a vista anterior, né? Que são os músculos dos braços, deltoide e bíceps braquial. O deltoide, gente, é aqui do lado do braço, que é o que vocês precisam saber principal, que é onde você aplica injeção. Então, vocês têm que aprender esse. Qual é o músculo que você vai aplicar a injeção no braço? Deltoide. Então, esse é o principal músculo que você deve saber. Uma injeção, uma vacina, tem até de 0 a 3 ml. Porque de 0 a 3 ml você pode aplicar no braço, tá, gente? Se você pega uma injeção intramuscular que tem até 3 ml, você vai aplicar no deltoide. Se é de 3 a 5 ml, vai ser no glúteo, que é no bumbum. Então, você tem que aprender isso também, tá? Então, o deltoide é onde você vai aplicar a medicação. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu abrir aqui. Vocês podem participar, tá, gente? Se vocês não estiverem entendendo. Neide, ultramuscular. Esse não, é intramuscular. É intramuscular, tá, meu amor? IM, abreviação. Quando falar assim, IM, você vai aplicar onde? No deltoide, se for até 3 ml. Se for mais de 3 ml, de 3 a 5 é no glúteo, que é no bumbum. Certo? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Então, a gente viu, né, agora os músculos do membros superiores, do braço, né? Que é o deltoide, o bíceps braquial e o tríceps braquial. Então, músculo do antebraço. Quais são os músculos do antebraço? Vista superior, né, que são os flexores do punho do dedo. Vista posterior, né, que são extensores do punho dos dedos. Então, os flexores e os extensores são dos músculos do antebraço. Músculos da mão, lubricais e interósseos. Esses são os músculos da mão. Esses dois, somente, que estão interligados aos dedos. Aí vem os membros inferiores. Vista anterior, né, que é o da frente, os músculos da frente do quadril. Iliopsoas. Da posterior, das costas, é os glúteos, né? O máximo, o médio e o mínimo, né? O glúteo é o bumbum, certo? Da coxa, tem o quadríceps, que é o principal, que é dividido em reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, que é dividido a coxa, né?
Aí tem o bíceps femoral, né? Que é o tendinoso e o semimembranoso, que é dividido, né? E a parte lateral, do lado da coxa, qual que é? Lateral da coxa é o tensor da fáscia lata e sartório e medial adutores, que pode ser curto, longo ou magno. Esses são os da coxa. O da perna, o resto da perna, são a tibial anterior, extensor longo dos dedos e fibular, e posterior atrás, gastrocênico e solênio. Aí tem os músculos do pé, né, que são flexores, extensores, abdutores e adutores nos dedos. Então, a gente vai ver aqui na imagenzinha. Depois eu vou tirar uma foto para vocês. Uma foto não, a gente vai escrever no quadro os principais quando vier para a aula prática, para poder aprender. Que são os principais que vocês utilizam. Então, aqui está a vista anterior, né, de frente. Tem aqui o homenzinho de frente. E tem a vista posterior. Que a gente viu tanto o anterior quanto o posterior os músculos. Então, vamos lá. Bráquio radial. Como é que eu vou lembrar? Porque ele está perto da radial, né? Da onde você sente os movimentos, o pulso, perto do seu braço aqui. Flexor do braço, né? Que é onde dobra. Braquial, que é a parte de cima do braço. Aí você vai para frontal, o músculo frontal da cabeça em cima, né? Esse é mais fácil de você lembrar. Orbicular das pálpebras, o do olho. Temporal, de trás da cabeça. Aí vem o esternocleidomastóide, que é o do pescoço. Trapézio, que é esse aqui das costas bem em cima. Aí tem o peitoral maior, que é o principal. Esse daqui a gente vai cobrar, que eu vou cobrar. Ó. Peitoral maior, deltoide, bíceps braquial, que é o do braço, que aqui é o braquial. Esses são os principais. Reto abdominal, linha alba, oblíquo do externo. Aí esse aqui, ó, o da coxa, periquitínio. Aí tem o vasto lateral da coxa, o abdutor longo, reto femoral, sartório, tibial anterior. Então, esses aqui, gente, da parte da vista anterior, o que vocês precisam saber, os principais são frontal, notem aí, o temporal, o trapézio, o peitoral maior, o deltoide, que é onde você vai aplicar a medicação, o braquial, o bráquio radial. Aqui de cima são os principais que você precisa saber. E o de baixo, o vasto lateral da coxa, né? E o tibial anterior. Esses são os principais que eu vou cobrar. Atrás, pela vista posterior, temporal, né? Extensores da mão, flexores da mão, trapézio, que é essa parte aqui de cima das costas, deltoide, né? O mesmo, certo? Aí vai o tríceps braquial, o redondo maior, o glúteo, né? Que é o outro, que é o bumbum, onde você aplica. Gracial, solene e fibular curto. Na vista posterior, o que eu posso cobrar? Os principais que vocês têm que saber é o glúteo, que é onde você aplica a medicação. O glúteo e o deltoide. Aí nas costas aqui em cima o trapézio, né? E a região temporal, que é a região da cabeça. Esses são os principais. Então, vamos ver quais são os músculos principais que vocês utilizam e que vocês devem saber. Na região da frontal, na vista anterior, de frente, quais são os músculos principais que vocês devem saber? Frontal, temporal, peitoral maior, deltoide, vasto lateral da costa, vasto medial, tíbia anterior e só, esses 7. Já na vista posterior, apenas o deltoide,
trapézio, glúteo, esses 3. E temporal já falei, né? Pronto. Esses são os principais que vocês devem saber, fixar. Certo? Até aqui alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida dos músculos? Alguém quer falar alguma coisa? Kennedy, Francisca, Joelma, Lucas, Neide. Cadê os outros alunos que não estão assistindo a aula, gente? Eles assistiram as demais. Tudo ok, né? Então vamos continuar. Então vamos lá, a Neide falou aqui. Então os músculos são os maiores responsáveis pelos movimentos. Sim, Neide, muito bem, ainda bem que você está entendendo, fico feliz. Os músculos são os maiores responsáveis pelos movimentos, tá? Eles que são responsáveis por a gente realizar os nossos movimentos. De contração, de ter coordenação motora, de dançar, tudo isso. Agora a gente vai estudar, esse é o exercício de amanhã, que eu vou mandar para vocês resolverem da nossa aula de hoje. Quem presta atenção nas aulas e quem assiste nem tem dificuldade de resolver, que é para a gente fixar melhor. Vamos para o sistema tegumentar. Sistema tegumentar. O que é o sistema tegumentar? O sistema tegumentar, ele é constituído pela pele, pelos seus órgãos acessórios, como pelos, unhas, glândulas. A pele é constituída por um manto contínuo que envolve todo o organismo, protegendo e adaptando do meio ambiente. Então, o sistema tegumentar da pele, né? Ele é responsável, o sistema tegumentar, pela nossa pele, pelas nossas unhas, pelo nosso cabelo. Tudo isso é o sistema tegumentar que cuida. Quais são as funções da pele? Regular a temperatura do corpo. A função da pele vai estar regulando a temperatura do corpo. Como está a sua temperatura do corpo? A pele auxilia na regulação térmica do organismo pela eliminação do suor, fazendo que a temperatura do corpo permaneça constante, independente das variações externas. Então, mesmo que tenha eliminação do suor, a pele vai ser responsável, a função da pele é controlar essa temperatura. A função da pele também é remover a água, sais minerais, compostos orgânicos através do suor. Então, a pele é responsável pelo suor, né? Quando a gente expulsa, quando a gente remove toda a água do corpo, todo o composto orgânico. Então, tudo isso é responsabilidade da pele. Detectar estímulos relacionados à temperatura, ao tato, à pressão e à dor. Então, quando a gente tem um estímulo de temperatura, isso é função da pele, né? Como está a sua temperatura. Se você está com febre, se você não está. Se a sua pressão está alta, se você está suando, se você sente dor, tudo isso é uma função da pele. Pele que vai estar avisando. Proteger contra substância ou micro-organismo do corpo, né? Então, a pele ela vai te proteger contra... nossa pele vai proteger a gente contra os micro-organismos, as bactérias, tudo isso vai estar protegendo. Aí tem a estrutura da pele.
Qual a estrutura da pele, né? A pele é formada por duas camadas principais. Quais são? Que a gente viu lá na frente. Epiderme e derme. Então, a epiderme é a primeira camada da pele e a derme é a segunda camada da pele. Então, essas são a estrutura da pele. A epiderme, gente, ela é composta por um epitélio, né? Que nas regiões de maior flexão, como nas palmas das mãos, nas plantas do pé, a epiderme ela é mais espessa. A exposição constante da pele, ou fricção, ou pressão, estimulada a formação de um calo, é um processo anormal da epiderme. Quando tem um calo, é na nossa epiderme. As células mais numerosas da epiderme são as queratinócitos. É um tipo de célula que sofre queratinização. À medida que as células se movem para a superfície, elas acumulam queratina, uma proteína que ajuda a proteger a pele. Então, queratina é uma proteína que, se a gente tomar, ela vai proteger a nossa pele. Essas células elas são substituídas pelas células das camadas inferiores, que, por sua vez, também sofrem quando elas descamam. Então, quando a gente pega sol, que a nossa pele vai descamar, a gente está perdendo o quê? Um pouco de queratina. O melanócito também é um dos tipos de células da epiderme, que também podem ser encontrados na derme. Ele produz melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da pele. E também sobre a absorção da radiação ultravioleta. A nossa pele, a epiderme, ela é encontrada, ela produz melanina, né, que é a cor da nossa pele, né, e também protege da radiação. Por exemplo, quando a gente pega sol, a cor da nossa pele já vai alterando, né, mudando. A derme, a segunda camada da pele. A derme se situa-se abaixo da epiderme, né? E ela é composta por um tecido conjuntivo de fibras, colágenos e elásticas, o que dá força, extensibilidade e elasticidade. A extensibilidade é a capacidade de extensão. E elasticidade é a capacidade de retornar à forma original após a extensão. Isto é, pode ser observado na obesidade, na gestação ou no edema. A derme é a mais espessa nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, ela é mais espessa. E ela é muito fina nas pálpebras e na bolsa escrotal, né? Isso no sexo masculino. Na região inferior da derme, consiste no tecido conjuntivo denso e irregular. Tecido adiposo, né? As glândulas sebáceas, sudoríparas, quando você soa. A glândula sudoríparas é a responsável pelo suor. Tudo isso vai através da derme, da segunda camada da pele. Então, quando você soa, o suor vem através da derme, da segunda camada da pele. A hipoderme, que é a terceira camada da pele. Abaixo da derme, há uma camada de um tecido conjuntivo frouxo, a tela subcutânea, né? Ela é enriquecida por grande quantidade de células gordurosas, formando uma camada variável do tecido adiposo. Essa camada funciona como um sistema de armazenamento e reserva de energia. Ela auxilia também na manutenção da temperatura corporal. Então, ela vai auxiliar a temperatura. Essa é a terceira camada da pele. Quais são os órgãos da pele? Os pelos. Cada pelo tem um fio de célula, né, mortas, queratinizadas, que consiste em uma parte livre da raiz. A raiz é fixada na derme por um pequeno orifício, chamado folículo piloso, né, associado aos pelos a um músculo liso, né, denominado músculo eretor do pelo. Então, esses músculos se contraem, né, por medo do frio. Então, elevando os pelos. Então, quando a gente tem os pelos, né? Quando a gente está com frio, os pelos eles vão o quê? Se levantar e se arrupiar. Aí nós temos também as unhas, né? Isso é o sistema tegumentar, gente, que a gente está vendo. Que são formadas por conjuntos de células mortas e queratinizadas. Cada unha consiste em uma parte do corpo, né?
que funciona, as unhas auxiliam na apreensão, manipulação de pequenos objetos. As unhas auxiliam para a gente estar pegando alguns objetos. Fornecem proteção, né, das extremidades do dedo. Então, a nossa unha serve para proteger os nossos dedos. Já pensou se a gente não tivesse unha? Glândulas sebáceas são localizadas na derme e, através de um ducto excretor, liberam sua substância. A secreção sebáceas pelos mesmos poros dos pelos. Sua secreção auxilia na manutenção da hidratação da pele. Então, as glândulas sebáceas servem para o quê? Tá hidratando a nossa pele. Tem as glândulas sudoríparas, né, que são responsáveis pelo suor do nosso corpo. Secretam suor, né, liberam na superfície, que eles são liberados na superfície. E as glândulas auxiliam na manutenção da temperatura corporal, liberando maior ou menor quantidade de suor. Então, tem gente que soa mais, tem gente que soa menos. Tem gente que já tirou até essa glândula sebáceas por conta... Sudoríparas, desculpa. Por conta que soa demais. Então, depende, né? Tem gente que soa mais, tem gente que soa menos. Então, tem gente que se incomoda com isso, que já retirou até essas glândulas. Então, vamos aqui, né? Pois isso aqui é um exercíciozinho, né? Sobre as camadas da pele. Então, vamos para o sistema cardiocirculatório. O sistema cardiocirculatório é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, constituído por tubos, que são vasos chamados de vasos, e por uma bomba percussora que tem como função impulsionar o sangue por toda a rede vascular. A função básica do sistema cardiovascular é de levar um material nutrido e oxigênio às células e permitir que algumas atividades sejam executadas com grande eficiência. Então, qual que é a função do sistema cardiocirculatório? Que é aquele que vai passar pelos nossos vasos sanguíneos. Qual é a função dele? Vamos ver. Transporte de gases, transporte de nutrientes, né? Transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônio, intercâmbio de materiais, transporte de calor, distribuição de mecanismo de defesa e coagulação sanguínea, quando coagula o sangue. Então, todas essas são funções do sistema cardiocirculatório, onde circula o nosso sangue. Então, todas essas são funções do sistema cardiocirculatório. Ai, saiu aqui. Então, o sistema cardiocirculatório também, quem faz parte? O sangue, né? Então, vamos ver aqui. Quem faz parte do sistema cardiocirculatório? O sangue, os vasos sanguíneos, né? Que são as artérias, veias e capilares, coração e os vasos linfáticos. O que é o sangue? Sangue é um líquido viscoso, de coloração avermelhada, com cheiro peculiar e sabor salgado. Quem aqui nunca se cortou um dedo e colocou o dedo na boca para estancar o sangue, né? Todo mundo quando é criança acho que já fez isso. E sentiu que o sangue tem um sabor assim, um cheiro forte e também tem um saborzinho salgado, né? Ele está contido no sistema fechado de canais impulsionados pelo coração. O sangue leva até as células os nutrientes que precisam para a manutenção do seu processo vital.
Estes elementos nutritivos são constituídos por proteínas, lipídios, glicídios, sais minerais, água e vitamina. Então, tudo isso aí são os elementos que tem no sangue. Além disso, ele vai transportar oxigênio, né, para todas as células e vai retirar elementos indesejáveis como gás carbônico, que é expelido pelo pulmão, ureia, eliminada pelos rins. Então, a quantidade de sangue de um indivíduo varia de acordo com a idade, sexo, musculatura e outros fatores. Então, a minha quantidade de sangue não é a mesma quantidade de sangue da Neide, da Joelma. Cada um tem uma quantidade de sangue diferente, dependendo da idade, do sexo, da musculatura. O volume total de sangue pode variar de 4 a 6 litros em um adulto. Então, num adulto, você pode ter de 4 a 6 litros de sangue. Então, vai variar, né? Ninguém tem a mesma quantidade de sangue no corpo. Componentes do sangue. O sangue é composto por uma parte líquida, né? Que é o plasma, que é constituído de água, substâncias nutritivas e elementos residuais das reações celulares, por uma parte organizada sólida, que são os elementos, né? Células sanguíneas, né? Que são os glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, suspensas sobre o plasma sanguíneo, né? As células sanguíneas são produzidas na medula óssea dos ossos. Então, o que tem, né? Quais são os componentes do sangue? Tem o plasma, né? Que é um líquido amarelo, claro, que representa 55% do volume total do sangue, constituído por 90% de água. Então, a maioria do nosso plasma sanguíneo que tem no nosso sangue é água, composto por água, onde se encontram dissolvidas proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais, além de hormônios, enzimas e anticorpos. Através do plasma circulam os elementos necessários à vida das células. Tem também as hemácias, eritrócitos, né, que é a mesma coisa, que são os glóbulos vermelhos de sangue, que sua função é transportar o oxigênio do pulmão para as células de todo o corpo e eliminar o gás carbônico, né, das células, transportando para os pulmões, por meio da hemoglobina, o pigmento que dá a coloração vermelha do sangue. As hemácias são produzidas na medula óssea vermelha e destruídas após 120 dias pelo fígado e baço. No adulto chegam a 5 milhões de sangue. Leucócitos são os glóbulos brancos, né, que possuem formas e funções diversas, sempre incumbidas da defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos da pele, como, por exemplo, bactéria. Eles são divididos em neutrófilos, basólicos, eosinófilos, monócitos e linfócitos, que são produzidos na medula óssea. E eles podem variar de 6 a 1000 células no sangue. Então, gente, esse é o valor certo. O que é isso, né? Não sei se vocês já fizeram o hemograma completo, exame de sangue. Quando está abaixo os eritrócitos, os leucócitos, quando está abaixo do valor normal, é porque possui bactéria, você deve estar com alguma infecção. Então, porque é uma infecção no sangue, que dá de vir através do sangue, né? Que você coleta lá o sangue, aí você vai ver a quantidade de hemácias, de leucócitos, de plaquetas. Se tiver baixo, se tiver alterado, é porque você está com alguma doença, né? Algum tipo de infecção. Plaquetas são fragmentos de células da medula óssea, né? Que participam do processo de coagulação sanguínea. Então, por exemplo, quando as nossas plaquetas estão baixas, tá? A maioria das vezes a pessoa tem que tomar sangue, né, para repor essas plaquetas, ou então está com algum tipo de infecção, ou então com alguma doença. Sua função mais importante, né, é auxiliar na interrupção do sangramento. Quando a pessoa tem sangramento, ela tem que repor, né, esse sangue. Em condições normais, o valor das plaquetas tem que ser de 150 a 400 mil. Esse é o valor normal. Se der baixo, está alterado, né? Se fizer um exame de 100 mil de plaquetas, vai dar alterado. Nas hemácias do sangue existem certos componentes, né, geneticamente determinados, A e B. Sua presença define o tipo sanguíneo. Então, cada tipo de pessoa, gente, tem um tipo sanguíneo. E existe 4 tipos de sangue que pode ser identificado através, né, de um exame. O tipo A, né, o B, o AB e o O negativo, né? O O, positivo e negativo.
Então, né, além desses componentes, o fator RH, mais de 85% da população possui o aglutinógeno, que é o RH, sendo o RH positivo. Com a presença das hemácias, é um dos elementos responsáveis pelas reações transfuncionais dos tipos de sangue. Daí a necessidade de conhecer a tipagem sanguínea do paciente quando há necessidade de realização de transfusão. Então, por exemplo, tem um paciente lá no hospital com as plaquetas baixas, ele precisa de uma transfusão de sangue. Eu preciso saber do fator dele RH, eu preciso saber da tipagem sanguínea dele para poder doar o mesmo tipo de sangue. Então, todo mundo tem que saber sua tipagem sanguínea. Quem não sabe vai ter que realizar exame, né, para poder verificar. Mas cada um de nós vai ter um tipo sanguíneo, não vai ser o mesmo. São diferenciados. Os vasos sanguíneos, né, formam uma rede de tubos que transportam o sangue do coração em direção dos tecidos. Compreende as artérias, veias e capilares. O que são as artérias? As artérias são vasos cilíndricos, elásticos, onde o sangue circula. Tem a função de levar sangue oxigenado do coração até as células. Possuem paredes mais espessas em partes mais fortes, né? Pela sua elasticidade, as artérias se expandem quando o sangue nelas é bombeado e depois relaxa lentamente. As artérias, com exceção das artérias pulmonares, carregam o sangue com O2. Então, a espessura da artéria ela é formada por 3 camadas, nossa artéria. Endotélio, né, tecido muscular e tecido liso. Então, a nomenclatura vai, né, da artéria de grande calibre, de médio calibre e de pequeno calibre, arteriola e capilar arterial. Então, ela vai da maior para menor. As veias são tubos que transportam o sangue, né? Então, o sangue vai passar nas nossas veias. Quando faz um acesso que vê o sangue, é porque o sangue está na nossa veia. Sua parede muscular é mais fina, né, do que da artéria, que impedem o refluxo de sangue. Com a pressão sanguínea no interior das veias é muito baixa, o retorno do sangue do coração deve-se em grande parte. As contrações dos músculos esqueléticos compreendem a veia, fazendo que o sangue desloque em seu interior, devido às válvulas, onde o sangue pode seguir o rumo ao coração. Então, o nosso sangue vai ser transportado até o coração, né? E o nosso sangue passa nas veias, né? Tanto que quando a gente faz um acesso no paciente, vem sangue, né? Quando tá na veia. Quando não tá na veia, não vai ter o retorno de sangue. Então, as veias, né? Tem de pequeno calibre, de médio e de grande. Então, tem veias que são mais firmes. Os capilares, né? São os vasos, né? Pequenininhos, finos, entre as artérias e as veias, onde os nutrientes, gases, água e solutos são difundidos através do sangue, onde passam. Por exemplo, quando a gente corta assim um dedo, às vezes foi só um capilarzinho que cortou. Então, aqui é a imagem, né? Os capilares, né? A artéria e a veia. A artéria vai ser vermelha e a veia vai ser azul. Coração, né? O coração é uma bomba muscular, né? Que ele tem o tamanho de uma mão fechada e ele tem o peso de 300 gramas, nosso coração. Ele é localizado dentro da cavidade torácica, né? Possui 4 câmeras. Ele tem 2 átrios, né? Que são câmeras superiores que recebem sangue, por isso tem a parede mais delgada. 2 ventrículos. Então, nosso coração ele é formado por 2 átrios e 2 ventrículos, que são responsáveis por ejetar o sangue, né, do coração para as artérias. Então, os ventrículos, que eles são responsáveis por transportar o sangue para a artéria, né, e para as veias. O coração é composto de uma estrutura muscular espessa, né, que ela é denominada miocárdio. Então, nosso coração tem uma estrutura muscular denominada miocárdio, que eles vão estar nas paredes das cavidades atriais e ventriculares. O miocárdio ele está envolvido pelo pericárdio, que a função do pericárdio é proteger o miocárdio. Então,
O miocárdio vai estar no meio, o pericárdio por cima protegendo, né? Então, ele permite suave deslizamento, né, das paredes. E o miocárdio é recoberto pelo endocárdio. Então, quais são as partes do coração? Miocárdio, pericárdio, endocárdio. São partes que protegem e recobrem o coração. O coração também tem um conjunto de válvulas, que são elas: septo interatrial, septo interventricular, válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica e válvula pulmonar. Às vezes, quando alguma dessas válvulas estão entupidas, né, pode acontecer alguma patologia com o paciente. Então, essas válvulas são partes do coração. E também no coração tem as veias pulmonares, né, que vão estar ricas em oxigênios, que vão proteger também o coração. Quais são as veias do coração, professora? Veia cava, a artéria aorta e a artéria pulmonar. Então, essas são as partes do coração. As veias cava drenam para o átrio direito o sangue, proveniente de todas as partes do organismo. A artéria aorta é onde sai o ventrículo, né, esquerdo, e distribui o sangue arterial para todo o organismo. Então, a artéria aorta que vai distribuir o sangue para todo o corpo. A artéria pulmonar emerge o ventrículo direito e conduz o sangue venoso em direção dos pulmões. Então, vamos ver aqui o coração. Aorta, veia cava superior, anterior, válvula pulmonar, a aurícula direita, ventrículo direito, coração em si, né? Aí a artéria pulmonar, válvula anteroventricular e ventrículo esquerdo. Então, viu como que é nosso coração, gente? Pensa que é bonito, a gente imagina um coração, né? Um coração, como é que se diz? Aquele coraçãozinho lá, redondinho, não é? Meu Deus do céu. Certo? Gente, tá aparecendo para vocês ainda aí, tá, né? Saí aqui sem querer. Então, continuando. Temos os batimentos cardíacos, né? O nosso coração bate, né? Pode ocorrer de duas maneiras, né? Imersão e inervação extresseca e intresseca. Nervos situados fora do coração, né? Quando tem fisiologicamente o simpático acelera e o parasimpático retarda os batimentos cardíacos. Intresseca é um sistema só encontrado no coração que se localiza no interior. Forma de sistema de condução do coração, sendo seus batimentos contínuos. Então, são impulsos, né, que continuam, são eles: nódo sinusoal, atrioventricular, fibras de Purkinje. Então, quem são responsáveis, né, pelos batimentos cardíacos, né? Pode ser de duas maneiras. Ele pode ter o batimento mais forte, acelerado, né? E depois mais lento, que é a intresseca. E a intrisseca, a extra, né? Seca, que é quando os batimentos acelera e depois retarda. E a intrisseca é quando eles são constituídos por impulsos elétricos, ou seja, o ritmo é maior, contínuo. Por meio da contração e do relaxamento dos ventrículos, né, o coração injeta um determinado volume de sangue para a circulação das artérias, né, sistêmica e pulmonar, e promove o retorno do mesmo volume sanguíneo, né, que vai circular.
Então, a contração do miocárdio, né? Quando o coração vai contrair, né? Ele pode diminuir os batimentos. E quando relaxa também. Então, o coração, ele tem referência, chama-se de sístole cardíaca, né? O batimento cardíaco. E o relaxamento se denomina diástole. Então, quando tem a sístole, é aquela batida maior. E quando tem a batida menor, é diástole. Então, os batimentos, quem são responsáveis? Sístole e diástole. Diástole é o batimento cardíaco e quando relaxa é a diástole. Então, quais são os tipos de circulação sanguínea? Circulação pulmonar, né, que leva o sangue venoso do coração para os pulmões, onde recebe oxigênio e retorna ao lado do coração esquerdo para ser bombeado para a circulação sistêmica. Aí tem a circulação sistêmica, né, que é a distribuição de sangue pelo organismo e a circulação capaz de fornecer suprimento de oxigênio, nutrientes para os tecidos e captar o O2 e outros resíduos de célula. Então a gente pode ver aqui, ó, principais artérias e veias do corpo, né? As principais artérias. A artéria é vermelho e veia é azul. Então vocês têm sempre que lembrar isso, né? Que cor que é a artéria? Vermelha, que é onde está o sangue. E a veia azul. Então aqui a gente tem algumas principais veias, né? Não dá de ver direito, tá meio embaçado, mas na sua apostila você consegue ver. Tem a artéria carótida, subclávia, aorta, pulmonar, braquial, gástrica, radial, una, femoral e tibial. Então, quais são as principais que a gente usa? A artéria da carótida, que é aquela do pescoço, né, que a gente dá que sentir. Você pode sentir aí. A radial, que é a do braço, que você verifica o pulso. E a femoral, que é essa artéria aqui na virilha. Então, você pode ver que essas são as principais, tá? As mais usadas. A veia, onde a gente faz acesso, pode ser a veia jugular, a veia subclávia. Essas são as principais. Aí vai ter a braquiocefálica, a veia cava superior, a veia pulmonar, a da cava inferior, veia mediana ilíaca, veia palmar, digital, veia femoral, veia da safena interna e veia da safena externa. Dessas aqui a gente utiliza a jugular e a subclávia para fazer acesso, certo? Então, as principais artérias que a gente tem que saber é a carótida, né, que é a do pescoço, a subclávia, que é na região aqui, perto da clavícula, a braquial, que é no meio do braço, né, que quando você afere a pressão, a radial, que você vai ver o pulso, e as veias principais são a jugular e a subclávia, certo? Então, a gente pode ver hoje o sistema, né, cardiocirculatório, vimos também o sistema muscular e o sistema tegumentar, 3 sistemas. Então, gente, por que a importância? Então, a gente pode ver hoje, né, 3 sistemas. Qual foi eles, né? A gente pode ver também, né, o sistema tegumentar, né, o sistema cardiocirculatório e o sistema das articulações, né? A gente já tinha visto, né, a importância de ver eles. Por isso que toda vez que a gente vê um sistema, a gente vai ter que fazer um exercício por conta para fixar, que são muitos conteúdos. Aí teve gente que falou assim: ah, tem muita pergunta. Às vezes acha que é pouco ponto, mas isso é para a gente fixar, porque se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer todo dia exercício e nem ia valer tanto assim, por conta que a gente tem que estudar para a prova. Então, como são muitos sistemas, eu quero sempre dar um sistema, 1, 2, 3, e passar um exercício no outro dia, para vocês estarem fixando melhor, para quando for na prática, né, não ficarem com tantas dúvidas, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí agora, esse é o momento.
Neide, Kennedy, Francisca, Joelma. Tem alguma dúvida aí? A gente viu aí o sistema da articulação, né? Cardiocirculatório, tegumentar, né? Das articulações a gente aprendeu, né? Aí a gente viu também o sistema muscular. Então, hoje a gente viu quantos sistemas? 4, né? Sistema muscular, que são responsáveis pelos músculos, são responsáveis pelos nossos movimentos. Sistema tegumentar, são as unhas, os cabelos. Ou sim, Joelma, essa aula está sendo gravada, tá? Ela está sendo gravada agora, aí eu vou salvar aqui, vou deixar no CTAC, eles editam e quando estiver pronto eu envio no grupo, tá? A de antes de ontem eu já enviei, não sei se vocês viram lá, se vocês quiserem assistir de novo, tá lá. Só clicar no linkzinho do YouTube. Aí vimos também o cardiocirculatório. E qual foi o outro que a gente viu? O muscular. O muscular, o tegumentar e o cardiocirculatório e o articular. Então, a gente hoje viu 4 sistemas, né? Das articulações, que são formadas entre os ossos, os músculos, né? Que são responsáveis pelos movimentos. Tegumentar, né? Cabelo, unha e pelos. E o cardiocirculatório, né? Que é o nosso coração, as veias. Então, a gente viu 4 sistemas hoje. E a gente amanhã vai fazer um estudo dirigido desses 4 sistemas para vocês fixarem bem. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando, tá? Aquele exercício de ontem só era até hoje. Eu espero que vocês tenham mandado. Teve muita gente que não mandou. Só era até hoje 7h30. Certo? Vocês mandaram, os que estão aqui na aula. Aí os que eu não respondi, eu vou estar respondendo e salvando, tá? Que ainda vou ver que tem um monte de mensagem. A gente vai terminar a nossa aula por hoje aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrarem de alguma coisa, podem estar perguntando no meu privado, tá? No WhatsApp. Certo, meus amores? Tenham um bom dia. Amanhã a gente vai estar resolvendo o exercício desses 4 sistemas. Não é muito não, tá? Não se assustem, não. Beijos, bom dia.